Olá, nesse vídeo vamos falar sobre conjuntos de uma forma geral, Então vamos falar de propriedades e fórmulas que podem servir para qualquer conjunto. Vamos lá então. Primeiro vamos entender o que é um conjunto. Temos um conjunto quando temos uma coleção de objetos. Por exemplo, conjunto dos estados da região Sudeste. Ok? Vamos ter aqui o exemplo. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Outro exemplo. Conjunto dos números primos. Aí vamos chamar esse conjunto de B. Igual a 2, 3, 5, 7 e continua infinitamente. Podemos dizer que um elemento A pertence a um conjunto A, representando da seguinte forma. Usando o seguinte símbolo. A pertence a A. Quando não pertence, dizemos que A, e usamos esse símbolozinho, o mesmo símbolo com risco, ok? Igualdade de conjuntos. Dados dois conjuntos, eles vão ser iguais se todos os elementos de A pertencerem ao conjunto B. Conjunto vazio, unitário e universo. Um conjunto é vazio quando ele não possui elementos. E vamos representar pelo seguinte símbolo. Por esse símbolozinho que é um círculo com um risco no meio. Conjunto unitário vai ser um conjunto formado por um único elemento. Exemplo de conjunto dos números primos e pares. Conjunto universo. O conjunto universo vai representar um conjunto que vai ter todos os elementos que vamos estar trabalhando naquele momento. Relação de inclusão. Se todos os elementos de A forem também elementos de B, dizemos que A é um subconjunto de B, ou A está contido em B. E representamos dessa seguinte forma. Esse A está contido em B. E quando não está contido, representamos dessa forma. Propriedade de inclusão. A contido em A. Por quê? Porque todos os elementos de A vão pertencer a A. Ok? Vazio sempre é contido num conjunto A. Por quê? Porque se admitíssemos que um conjunto B não é contido em A, teríamos que ter um elemento no conjunto vazio e que pertenceria a A, o que seria totalmente contraditório. E se tivermos três conjuntos A, B e C, vamos ter as seguintes propriedades. Se A contido em B, se A contido em B e B contido em A, então temos que A é igual a B. E também temos essa daqui. Se A está contido em B e B contido em C, então A está contido em C. Complementar de um conjunto. Quando vamos ter um complementar? Digamos que estamos trabalhando com um conjunto universo e que temos um conjunto A contido nesse universo. A gente pode ver que a gente pode formar um conjunto C, formado por todos os elementos que pertencem ao universo, porém não pertencem a A. E vamos simbolizar da seguinte forma. Essa letra C, com um embaixo e um A em cima, ou A com esse C em cima, ou A com um tracinho, ok? Diferença entre conjuntos. A diferença entre os conjuntos
vai ser tudo que pertence a um conjunto A e não pertence a um conjunto B. A gente vai ler A menos B, ou A diferença de B. A união de conjuntos. Vamos ter a união de conjuntos vai ser formada por todos os elementos que pertencem a A e todos os elementos que pertencem a B, repetindo, todos os elementos que pertencem a B diferentes. Não pode repetir esses números. Vamos dizer que tenha o mesmo dois números, como aqui, pertencentes a A e B. Esses números vão se repetir apenas uma única vez no conjunto da união C, ok? Intersecção de conjuntos. A intersecção de conjuntos já vai ser todos os conjuntos. Vai ser um conjunto que tem elementos que pertencem a A e a B simultaneamente. E vamos representar da seguinte forma: A com esse fiozinho para baixo e B junto com B. Propriedades de intersecção e união. A união B é igual a B união A. A segunda propriedade é A interseção B igual a B interseção A. E a terceira propriedade vai dizer, se a A interseção AB união com C, isso vai ser igual a A interseção B união A interseção C. Preste atenção nisso, que essa vai ser muito importante lá na frente. A união B interseção C. Isso vai ser igual a união B interseção A união C. A está contido em B se e somente se A união B igual a B. A união B igual a B. Por quê? Ok. Vamos para outra. A contido em B. Então, se A contido em B, então a união C vai estar contida em B união C. Lei de Morgan. O complementar da união de dois conjuntos vai ser igual à interseção entre o complementar de cada conjunto. E o complementar da interseção de dois conjuntos vai ser igual à união do complementar de cada conjunto. Como a gente vai achar? Agora vamos ver como a gente vai achar o número da reunião de dois conjuntos, ok? Quando temos a reunião de dois conjuntos, a gente vai ter o quê? Vai ter todos os números que pertencem a A e todos os números que pertencem a B repetindo uma única vez. Então, se tivermos dois elementos repetindo, em algum desses conjuntos, vamos ter que retirá-lo. Então a gente vai ver que a união, número da reunião de A com B vai ser igual a números de A mais números do conjunto B menos o número da interseção, o número do conjunto de A interseção B, ok? Número de elementos da reunião de três conjuntos. O número de elementos da união de três conjuntos a gente vai, para a gente achar, né? Essa reunião de três conjuntos, vamos usar a seguinte forma: números do conjunto A mais números do conjunto B mais números do conjunto C menos o número do conjunto da interseção de A com B menos o número da interseção do conjunto de A com C menos o número da interseção
dos conjuntos B e C, mais o número da interseção dos conjuntos A, B e C. A gente pode verificar essa fórmula vendo que a união com B, união com C é a mesma coisa que o número de A união com B, união com C. Aí a gente vai fazer aquela propriedade para dois conjuntos, né? Vamos somar o número do primeiro conjunto com o número do segundo conjunto, menos a interseção desses conjuntos. Aí aqui deu no caso... Aí a interseção a gente verifica que a gente pode usar aquela propriedadezinha, né, da interseção de três conjuntos com da interseção de um conjunto com a união de outros dois conjuntos. E a gente substituindo essa interseção por essa propriedade, a gente vai achar que a união com B, união com C vai ser igual a números da união de A com B, mais números da união mais números de C, menos o número da união de A, interseção C, e B, interseção C. A gente vê que esses dois conjuntos reunidos vai ser a mesma coisa que A união com B, união com C. Vamos ver agora as questões resolvidas. Aí temos aqui, numa pesquisa com jovens foram feitas as seguintes perguntas que respondessem sim ou não. Gosta de música? Gosta de esporte? Responderam sim a primeira pergunta, 90 jovens. E 70 responderam sim a segunda pergunta. E 25 responderam sim a ambas as perguntas. E 40 não responderam a ambas. Aí ele pergunta, quantos jovens foram entrevistados? A gente vai ver que o número de jovens entrevistados vai ser a soma dos números da união dos entrevistados que responderam as perguntas, mais o número das que não responderam nada. Ok? Aí então a gente vai achar primeiro a reunião dos primeiros conjuntos, né, dos que responderam sim para música, dos que responderam sim para esporte. E depois a gente vai somar com o número dos que não responderam nada. E fazendo isso, achamos 175 para essa questão. 175 entrevistados. Agora vamos para o próximo slide. Vamos ler a questão. Numa pesquisa feita com 1.000 famílias para verificar a audiência dos programas de televisão, os seguintes resultados foram encontrados. 510 famílias assistem ao programa A, 305 assistem ao programa B, 386 assistem ao programa C. E sabe-se que ainda que 180 famílias assistem aos programas A e B, 60 assistem aos programas B e C, 25 assistem a e C e 10 famílias assistem aos 3 programas. E nessa questão queremos quantas famílias não assistem a nenhum desses programas. Então, como é que a gente vai achar o número de pessoas que não responderam nenhuma das perguntas?
É só a gente diminuir o total de número de famílias que participaram da entrevista. Somar não, diminuir com o número das pessoas que responderam